Meus queridos e prezados irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Esse estudo bíblico é um desafio a todos os mestres adventistas, sejam ministros ou leigos. Eu desafio qualquer mestre adventista a objetar esse estudo bíblico que eu farei aqui agora acerca da fé. Primeiro vamos ler Romanos, capítulo 9. Vamos ler aqui versos 30 até o verso 32. Que diremos então? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, a saber, a justificação que decorre da fé. E que Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não a buscou pela fé, mas como que por obras tropeçaram na pedra de tropeço. Essa pedra de tropeço é Jesus Cristo. E Jesus Cristo só é pedra de tropeço para aqueles que não têm fé nele, para aqueles que não creem nele. Então, Paulo está dizendo que Israel falhou na busca da justiça. Por quê? Porque não buscou essa justiça pela fé em Cristo. Buscou a justiça como que por obras da lei, por seus próprios méritos. Então, falharam porque não buscaram a justiça de Cristo, que nos é imputada pela fé. É por isso que Israel falhou. E Paulo aqui no capítulo 10, dando sequência a essa linha de raciocínio, onde ele tenta explicar por que Israel falhou e não Deus, né, que tenha falhado em relação às suas promessas, ele vai deixar claro a fundamentalidade da fé e como é que a fé ela se processa em uma pessoa. Paulo vai falar muito sobre isso aqui. Olha aqui. Ele diz aqui em Romanos 10, verso 4. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça. Veja só. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que guarda a lei. Não, ele não fala isso. Ele fala, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Todo aquele que crê. Somente o que crê recebe a justiça de Cristo. O objetivo da lei, quando ele diz o fim da lei aqui, ele não está decretando o fim dos princípios morais exarados na lei que devem nortear no nosso caminho, na nossa vida. Não é isso que Paulo está falando. Ele está dizendo, ele escreveu que o fim da lei, no sentido de, ou seja, a meta da lei, né? o escopo da lei, o objetivo da lei. É o quê? É Cristo, para a justiça de todo aquele que guarda a lei? Não, para a justiça de todo aquele que crê. Mas como crê? E Paulo aqui embaixo ele diz, olha, Romanos 10, 10, porque com o coração é uma metáfora para a mente, com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Verso 11. Pois a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será envergonhado. Todo aquele, ou seja, judeu e gentil, que nele, em Jesus Cristo, crê, não será envergonhado, não será confundido. Né? Verso 12. Porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quando a gente lê isso aqui, nós somos tentados a pensar o seguinte, não, essa questão de crer em Jesus Cristo é algo que está sob minha responsabilidade
e se está sob minha responsabilidade, se é um dever meu crer em Cristo, a Bíblia diz que, eu posso invocar, é porque eu tenho o poder, a capacidade, a aptidão de invocar, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quando você lê isso aqui, fica parecendo o seguinte, não, se a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, quer dizer que todo ser humano, independentemente de quem ele seja, de onde esteja, ele tem o poder em si mesmo, ele tem a capacidade, ele tem a aptidão em si mesmo de invocar o nome do Senhor. E aí Paulo faz algumas perguntas que são muitíssimo interessantes para a gente entender essa questão da fé, do crer em Jesus. Olha o verso 14 de Romanos 10. Ele diz, né? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí ele, no verso 14 e também no verso 15, ele começa a fazer algumas perguntas interessantes, olha só. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Primeiro ele diz, todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí ele começa a perguntar, mas como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Não há possibilidade de você invocar Deus se você não crer em Deus. Não há possibilidade de você invocar Jesus se você não crê em Jesus. Aí ele pergunta, e como crerão naquele de quem nada ouviram? Como é que uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus pode crer nele? Como? Não tem como. É impossível. Aí ele pergunta, e como ouvirão, se não há quem pregue? Outro detalhe aqui. Quer dizer que é através da pregação que eu posso ouvir acerca de Jesus Cristo, que é uma pessoa sobre quem eu nada tinha ouvido falar. Então, pelo fato de nunca ter ouvido falar de Cristo, eu não cria nele. Mas agora que alguém prega para mim a palavra desse Cristo, eu posso crer nele. Essa é a dedução lógica do texto. Verso 15. Como pregarão se não forem enviados? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Aí ele diz algo interessante, olha, verso 16. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. E ele vai explicar agora, porque nem todos ouviram, porque nem todos obedeceram ao Evangelho. Porque nem todos que ouvem a palavra do Evangelho, a palavra de Cristo, obedeceram ao Evangelho, ou creram em Cristo. Por quê? Aí ele diz aqui, pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa pregação? Pregaram. Mas quem creu? Quem creu? E aí ele diz no verso 17, e assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Olha só, assim a fé vem, presta atenção nesse detalhe, a fé vem pelo ouvir, mas ouvir o quê? A palavra de Cristo. 18, mas pergunto, será que eles não ouviram? Paulo falando aqui dos israelitas, que no passado ouviram a palavra de Cristo. Ouviram, né? Captaram o som das palavras de Cristo. Aí ele diz aqui, ó, é claro que sim. A voz deles se espalhou por toda a terra e as palavras deles alcançaram os confins do mundo. Veja só. Veja só, que interessante isso. Se a fé vem pelo ouvir, a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Cristo, porque nem todos os que ouvem a palavra de Cristo creem nele. Por que nem todos que ouvem a palavra de Cristo creem nele? Porque Paulo diz, a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. E eu só posso invocar Jesus Cristo
quando eu ouvir falar de Jesus Cristo. Eu só posso crer em Jesus Cristo quando eu ouvir falar de Jesus Cristo. Mas nem todo que ouve a palavra de Cristo crê nele. É isso que eu vou explicar para vocês agora. É isso que eu vou mostrar para vocês agora. A impossibilidade de um ser humano, enquanto carnal, invocar o nome de Jesus Cristo por si mesmo, né? Como que tendo em si mesmo o poder de invocar o nome de Cristo e crer nele por si mesmo. Há uma impossibilidade inerente em toda pessoa que vem a este mundo enquanto carne, de crer em Jesus Cristo por si mesma. Então vamos saber por que nem todos que ouvem a palavra de Cristo creem nele. Vamos buscar algumas pistas aqui dentro da palavra de Deus. Para isso, eu peço que você leia comigo João capítulo 8. Leia comigo o verso 38 primeiro. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vocês, porém, fazem o que ouviram do Pai de vocês. Veja, Jesus dizendo aqui a alguns judeus que não criam nele, que não creram nele. Olha só o que Jesus diz acerca deles. Vocês, porém, fazem o que ouviram do Pai de vocês. E quem seria o pai daqueles judeus descrentes, daqueles judeus incrédulos, segundo Jesus? Ele aqui, no verso 44, deixa claro que o pai deles, o pai dos judeus incrédulos era quem? Olha, vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Então, Jesus disse que, olha, vocês, porém, fazem o que ouviram do pai de vocês. Então, só quem ouve o diabo não tem possibilidade de crer em Jesus Cristo. Não tem. E aí, aqui no verso 43 de João 8, Jesus pergunta: por que vocês não compreendem a minha linguagem? Olha a pergunta de Jesus. Por que vocês não compreendem a minha linguagem? Pergunta interessante essa. E Jesus responde, ele mesmo responde aí no verso 43. O porquê que os judeus não compreendiam a linguagem de Cristo. Jesus falava o aramaico, que era uma língua popular, a língua dos pobres. Todo mundo entendia o aramaico, tanto o culto quanto o inculto, tanto o rico quanto o pobre. O aramaico era a língua do povão, da massa, da galera. E Jesus pergunta, por que vocês não compreendem a minha linguagem? Aí Jesus diz aqui, ó, a resposta de Jesus é interessante para a gente procurar entender essa questão da fé. É porque vocês, olha só, é porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Então, por que é que muita gente que ouve a palavra de Cristo, na sua própria língua, não compreende a linguagem de Cristo? Por quê? O próprio Cristo deixa claro aqui, olha, é porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Mas interessante, as pessoas que têm orelhas, todo ser humano tem orelha, ele ouve a palavra de Cristo. Paulo disse, olha, a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Cristo. Todo mundo que tem orelha, quando ouve alguém pregar o evangelho, ele está ouvindo, não está ouvindo? Veja, para a Bíblia, ouvir tem um sentido mais profundo do que simplesmente captar o som das palavras. Ainda que essas palavras sejam ditas na nossa própria língua e sejam inteligíveis.
Vejam que Jesus está afirmando acerca aqui de judeus incrédulos, que pode muito bem também ser aplicado a gentios incrédulos. Por que vocês não compreendem a minha linguagem? Porque vocês são incapazes. O que é alguém incapaz? É alguém que não tem o poder para fazer algo. É alguém que não tem aptidão para fazer algo. Então, veja, há uma incapacidade natural em todo ser humano, uma incapacidade natural que não permite que ele por si mesmo creia em Jesus Cristo. É isso que Jesus nos ensina aqui. E olha o que ele diz aí, no verso 47. Vamos ler o verso 45 primeiro. Mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Veja, primeiro ele pergunta, por que vocês não compreendem a minha linguagem? É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Aí ele diz aqui, ó, verso 47. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso vocês não me ouvem, porque não são de Deus. Olha só como é interessante isso aqui. Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Somente os que são de Deus é que ouvirão a palavra de Deus. E quem não é de Deus vai simplesmente captar o som das palavras do pregador, ainda que essas palavras sejam inteligíveis para ele, ele não as compreenderá, não as aceitará, não as receberá. Embora Paulo, em Romanos 10, 17, diga, porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Cristo. Vocês estão entendendo? O que a Bíblia deixa claro aqui? Somente quem é de Deus ouvirá, ou seja, receberá, compreenderá, entenderá a palavra de Deus. Somente os que são de Deus. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que existe povo de Deus que ainda não pertence ao seu redil, porque ainda não ouviu a palavra de Cristo. E porque não ouviu a palavra de Cristo, ele está diante de uma incapacidade natural de crer em Cristo. Porque não ouviu a palavra dele. Então, no mundo tem gente de Deus e tem gente que não é de Deus. Aqueles que não são de Deus poderão ouvir 1 milhão de vezes a pregação do Evangelho e jamais crerão, porque não são de Deus. Agora, quem é de Deus, ouve a palavra do Evangelho e crê, e recebe Jesus pela pregação. Crê em Jesus Cristo. É isso que nós deduzimos da palavra de Deus acerca da fé. Olha aqui, olha. Vamos abrir em João 10, para vocês verem que essa linha de raciocínio, que não é minha, é bíblica, ela corresponde com a verdade. João 10, primeiro vamos ler o versículo 3 de João 10. Para este o porteiro abre. As ovelhas, olha aqui, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Veja, as ovelhas ouvem a voz do bom pastor. Porque o bom pastor chama as ovelhas, cada uma das ovelhas, pelo nome. Ele está dizendo que as ovelhas ouvem. Mais à frente, aqui no capítulo 10, no verso 14, ele diz, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. E olha aí o que ele diz aqui, ó. Olha o que ele diz aqui, no verso 16. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho
e um só pastor. Veja, as ovelhas, Jesus está falando que as suas ovelhas ouvirão a sua voz. Ovelhas que ainda não estavam dentro do seu aprisco, que não pertenciam à sua igreja. Ele está dizendo, as ovelhas ouvirão a minha voz e formarão um só rebanho com um só pastor. E olha o que ele diz, confirmando isso no verso 26 e 27. Mas vocês, está falando para os judeus incrédulos, vocês não creem porque não são das minhas ovelhas. Por que eles não criam? Porque não eram ovelhas de Deus. Não pertenciam a Deus. Olha o verso 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Está vendo só? Está vendo só? Então, no mundo, tem gente de Deus. Eu estou falando daqueles que ainda não foram alcançados pelo Evangelho. No mundo tem gente de Deus e tem gente que não pertence a Deus. Mas quem é que vai ouvir de verdade a palavra do Evangelho? A fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Cristo. Quem é que vai receber a palavra de Cristo? Quem é que crerá em Jesus Cristo? Quem é que receberá fé pela pregação da palavra de Cristo? Os que pertencem a Deus. Quem são esses? Os eleitos, os escolhidos. Não adianta você que não crê nisso tentar fugir dessa verdade. Jesus que está dizendo aqui, olha, para os judeus incrédulos, sabe por que vocês não creem em mim? Porque vocês não são de Deus. Como ele disse, deixou claro lá em João 8, ele deixou claro, olha, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso vocês não me ouvem, porque não são de Deus. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Então veja, a partir do instante em que eu começo a entender esta linha de raciocínio completamente bíblica acerca da fé, é que eu passo a entender a fundamentalidade da fé na vida de qualquer um. Foi por isso que, quando Jesus, abram comigo em Marcos, capítulo 9, Evangelho de Marcos, capítulo 9. Vamos lá. 9, versículo 7. Jesus foi transfigurado lá, né, no monte. E aqui no verso 7, quando Jesus estava ali com Pedro, Tiago e João sobre o monte, e foi transfigurado, né, ele ouviu uma voz, olha, a seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela veio uma voz que dizia, este é o meu filho amado, escutem o que ele diz. Escutem o que ele diz. Para quem que Deus diz isso aqui? Escutem o que ele diz. Escutem, ouçam. Ouçam o que ele diz. Quem estava ali sobre o monte? Pedro, Tiago e João, discípulos de Jesus. Discípulos de Jesus, gente de Deus. Ouçam o que ele diz. Porque se vocês não ouvirem o que ele diz, vocês jamais crerão verdadeiramente em Jesus Cristo. Jamais crerão. Olha só. João 12, 47. João, capítulo 12, verso 47. Olha o que Jesus diz. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Verso 48. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que falei, essa julgará no último dia. Veja, então, quem é que ouve a palavra de Cristo e faz o quê? Não as guarda. Aqueles que não pertencem a Deus. Não são ovelhas dele.
não são suas ovelhas. Interessante é o seguinte, vocês se lembram como termina cada carta do Apocalipse, lá no livro do Apocalipse, endereçada às 7 igrejas? Vocês se lembram como que termina cada carta de Cristo às 7 igrejas no Apocalipse? Vamos ler só uma, porque em todas as cartas, no final de todas as cartas, está dito o seguinte aqui, olha. Em todo o final de toda a carta está dito o seguinte aqui, olha. Vamos lá. Carta da igreja em Éfeso. Apocalipse 2, verso 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos. Todo mundo tem orelhas, mas nem todo mundo tem ouvidos para ouvir a voz do Espírito. E como nós vimos em João, o próprio João que escreveu o Apocalipse deixou claro, né? Registrando as palavras de Jesus. Vocês não creem em mim porque não são minhas ovelhas. Vocês não creem em mim porque não são de Deus, porque quem é de Deus ouve as minhas palavras. O Espírito Santo, que transmite a mensagem das cartas de Cristo às igrejas, ele sempre termina dizendo, olha, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aliás, Jesus dizendo, né? Testemunhando e ordenando. Ouça o que o Espírito diz. Mas para quem que ele está escrevendo? Para a gente dele. Ouça o que o Espírito diz. Quem tem ouvidos? Dentro das igrejas, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Vocês estão entendendo? Vamos ler agora, ainda dentro desta linha de raciocínio, João capítulo 6. João capítulo 6. Primeiro nós vamos ler o verso 60. João 6, 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é este discurso. Quem pode ouvi-lo? Aqui na minha tradução da Nova Almeida, diz, quem pode suportá-lo? Mas na revista atualizada, segunda edição, ao invés de suportar, existe a palavra ouvir. Vamos ler aqui na minha Bíblia de Genebra aqui. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, dura este discurso, quem o pode ouvir? Veja, pessoas que foram até Jesus Cristo, ouviram as palavras de Cristo, ouviram as palavras saindo da boca do próprio Cristo. No entanto, não puderam ouvir. Como? Eles ouviram? Não, eles só captaram o som das palavras inteligíveis de Cristo, porém não compreenderam as palavras de Cristo. Mas por que eles não podiam ouvir mesmo? Ouvir, receber, entender, compreender? Por quê? Por quê? Jesus deixou claro o porquê. Ele disse aqui, olha, nos versos 64 e 65. Aliás, vamos ler o 63. Vamos ler o 63, 64 e 65 para explicar por que aquela multidão que estava junto com Jesus, ouvindo as palavras saindo da própria boca do próprio Jesus em pessoa, não creram nele. Não puderam ouvir, né? Receber, aceitar, compreender. Não creram nele. Olha aqui. Verso 63. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são espírito e são vida. Mas há descrentes entre vocês. Interessante isso. Se as palavras de Cristo são espírito e vida, e havia uma multidão que estava ouvindo as palavras de Cristo, por que ainda havia descrente entre eles? Eles mesmos disseram, olha, duro é este discurso, duras são essas palavras.
quem pode ouvi-las? Aí Jesus responde aqui, ó. Ora, o texto diz, ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. Verso 65. E prosseguiu, por causa disto, disse Jesus, é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Por que eles disseram, dura este discurso, quem o pode ouvir? Por que eles não puderam ouvir o discurso de Cristo? Ou seja, ouvir, receber, crer. Por quê? Porque Jesus disse aqui, olha, ninguém poderá vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Eles não eram de Deus. Por isso não puderam ouvir, receber as palavras de Cristo, que são espírito e são vida. Eles estavam captando o som das palavras de Jesus, da boca do próprio Jesus, na pessoa, na presença do próprio Jesus. Mas não creram nele. Por que não? Porque primeiro, para crer, eles precisavam pertencer a Deus, ser gente de Deus. Se eles fossem gente de Deus, haveria uma concessão por parte de Deus para que eles pudessem crer. Olha aqui, verso 45 de João 6. Está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim. Ele ouviu e aprendeu de quem? Do Pai. Por que ele ouviu? Todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, vai a Jesus. Porque pertence a Deus. E Deus dá a esses que lhe pertencem a Jesus. Para que no fim de tudo, Jesus possa devolvê-los para o Pai. Essa é a dinâmica da graça. Essa é a dinâmica da graça. Primeiro, Deus dá Jesus para o mundo. Depois, Jesus dá um mundo para Jesus. Que mundo é esse? Aqueles que pertencem a Deus. Deus dá para Jesus esses. Então, esses que pertencem a Deus, Deus os dá para Jesus. É por isso que esses a quem Deus dá para Jesus, eles ouvem, compreendem, recebem a palavra de Cristo e creem em Cristo. Eles vão a Cristo. Ir a Cristo aqui em João 6 tem um sentido de crer nele. Vocês estão entendendo a lógica do raciocínio? A lógica do raciocínio é essa. Então, quem não é de Deus, quem não é a ovelha de Jesus Cristo, não crerá nele. Poderá captar o som das palavras de alguém pregando o evangelho, mas não crerá. Esta é a lógica. Esta é a lógica. E agora, partindo para a parte final, eu leio alguns textos para vocês, complementando isso que eu estou dizendo para vocês aqui agora. Presta atenção. O que eu estou mostrando para vocês aqui, eu nunca aprendi dentro da igreja adventista, porque a igreja adventista, a teologia adventista, não pensa de conformidade com a palavra de Deus. É por isso que nós dizemos e afirmamos e reafirmamos que a teologia da igreja adventista não está fundamentada na palavra de Deus. A teologia adventista quanto à salvação, é bom que se diga, quanto à salvação, não está fundamentada na palavra de Deus. Então vamos ler. Eu quero primeiro que você leia segunda aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 2. Olha aqui. Nós estamos falando sobre a fé. Olha aqui. Orem também, Paulo orientando os crentes de Tessalônica. Orem também para que sejamos livres das pessoas perversas e más. Olha só. Paulo orientando os crentes da igreja de Tessalônica pedirem a Deus para que Deus os livre das pessoas perversas e más. Eu queria perguntar para você, por que que Paulo não orientou os crentes de Tessalônica a orarem, pedirem a Deus para que Deus os converta de suas perversidades e maldades? Por que eles não pediram a Deus, Senhor, transforma o coração dos perversos e dos maldosos
né? Converta essa gente. Por que Paulo não orientou os crentes a orarem assim? Por quê? Ele mesmo responde no versículo 2, olha. Porque a fé não é de todos. Você quer brigar com a palavra de Deus, ô mestre adventista? Quer brigar contra a palavra de Deus que está dizendo que a fé não é de todos? Quer brigar com a palavra de Deus? Pois, olha, fique à vontade você. Eu estou deixando claro aqui. Apresentando um estudo bíblico sobre a fé. Paulo diz, a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Cristo. Mas nem todos que captam os sons das palavras de Cristo, através de um pregador, creem. Então, como é que se dá isso? Por que nem todos que ouvem ou captam o som das palavras de Cristo creem nele? Porque não pertencem a Deus. Não é gente de Deus, não é ovelha de Jesus Cristo. E Paulo aqui, aos Tessalonicenses, deixa claro que a fé não é de todos. Paulo concordando com Jesus Cristo. A fé não é de todos. Se a fé não é de todos, a fé foi direcionada para quem? Abram em Tito. Tito, capítulo 1, verso 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus. A fé não é de todos. A fé, então, é de quem? Dos eleitos de Deus. Eu não disse para vocês, mostrando no Evangelho de João, Jesus dizendo, vocês não creem em mim porque não são das minhas ovelhas. Vocês não creem em mim porque não são de Deus. Se vocês fossem de Deus, vocês ouviriam a minha palavra. Não foi isso que eu li para vocês aqui? Na santa palavra de Deus? Por que você, mestre adventista, recusa o que a palavra de Deus está dizendo? A fé não é de todos. A fé é dos eleitos de Deus. Ou seja, no mundo aí fora que ainda não foi alcançado, tem gente de Deus, gente eleita de Deus, pertence a Ele. Embora ainda não tenha sido alcançada pela pregação do Evangelho. E tem gente que não é de Deus. A fé não será manifestada a esses que não são de Deus. Eles captarão os sons das palavras dos pregadores que pregam o verdadeiro Evangelho, mas jamais crerão porque não são de Deus, não são eleitos de Deus. Veja, não sou eu que, no que diz respeito à doutrina da salvação, sou 100% calvinista. No que diz respeito à doutrina da salvação, no que diz respeito à soteriologia, que ela é a parte da teologia que estuda a doutrina da redenção, da salvação, no que diz respeito a isso, eu sou 100% calvinista. Agora, é porque eu sou calvinista que eu estou mostrando isso para vocês, tentando convertê-los ao calvinismo? Não. Não estou convidando ninguém a se converter ao calvinismo. Eu estou convidando as pessoas a crerem na palavra de Deus. A crerem na palavra de Deus. É isso que eu estou fazendo. Irmão Zé Walter, daqui a pouco eu te ligo aí. É meu querido irmão Zé Walter me ligando aqui. Então, eu estou convidando vocês a crerem na palavra de Deus. Não se converterem ao calvinismo. Olha aqui. Atos capítulo 13, verso 48. Estou terminando. Atos 13, 48. Os gentios, ouvindo isto, se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Quem é que creu nas palavras do Evangelho, pregadas por Paulo e Barnabé? Ali no meio dos gentios. Quem creu? Quem creu? Responda. De acordo com a Bíblia. Responda de acordo com a Bíblia. Creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Ou seja, porque creram? Porque foram destinados, ou destinados para a vida eterna. Eles creram porque foram predestinados para a vida eterna. Creram porque pertenciam a Deus, eram eleitos de Deus. A fé não é de todos, a fé é dos eleitos. Então, quem crê? Quem é que crerá na palavra de Cristo?
todos os que pertencem a Deus e que foram por Deus destinados à vida eterna. É isso o que a palavra de Deus está deixando claríssimo aqui. A palavra não diz, olha, foram destinados para a vida eterna porque creram. Não é isso que a palavra diz, cara pálida. É isso que vai dizer o bebezão da Igreja Adventista, é isso que vai dizer o boboca do Carlos Vailate, é isso que vai dizer o outro debochado lá do CACP, que gosta de detonar a Igreja Adventista, dizer que nenhum adventista pode ser salvo. Eles vão dizer que, não, o que o texto está querendo dizer é o seguinte, olha, eles foram destinados para a vida eterna porque creram. Não é isso que a Bíblia diz, caras pálidas. Creram porque foram antes, né, destinados para a vida eterna. É isso que a palavra de Deus diz. Não distorça o sentido para que esse sentido se acomode às suas conveniências teológicas. Eu quero ler mais 3 textos e encerrar esse vídeo. O primeiro deles se encontra em Filipenses capítulo 1, verso 29. Filipenses, capítulo 1, verso 29. Porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele. Presta atenção. Vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente de crer nele. Então quer dizer que para eu crer em Jesus Cristo, eu tenho que receber a graça dele, a graça de Deus. Se eu não receber a graça de Deus, eu não crerei em Jesus Cristo. Estão percebendo? Estão percebendo? Estão percebendo que crer em Jesus Cristo não depende de mim mesmo. Estão percebendo que, enquanto carne, eu não tenho o poder de invocar o nome de Jesus Cristo? Eu não tenho o poder de invocar o nome de Cristo, naturalmente. É preciso receber a graça de Deus antes, para que eu possa crer nele. É isso que o texto deixa claro, Filipenses 1, 29. Outro texto, 1 aos Coríntios, capítulo 3, verso 5. 1 aos Coríntios, capítulo 3, verso 5. Quem é Apolo e quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram. E isto que? O creram, né? E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Por que teve gente que creu na palavra que o Apolo pregou? Por que teve gente que creu na palavra que o apóstolo Paulo pregou? Por quê? Porque houve antes o quê? Concessão do Senhor. Só creram no que Apolo pregou acerca de evangelho, só creram no que Paulo pregou acerca de evangelho, porque houve antes o que? Concessão do Senhor, houve graça do Senhor antes. Será que vocês podem receber essa palavra aqui? Será que vocês podem receber essa palavra, mestres adventistas? É por isso que eu estou desafiando qualquer mestre adventista a objetar o que eu estou mostrando aqui. Eu estou desafiando qualquer mestre adventista a objetar, com base na palavra de Deus, o que eu estou mostrando para vocês aqui. Por último, eu leio 1 aos Coríntios, capítulo 12, verso 9. Aqui no capítulo 12, Paulo vai descrever os dons do Espírito Santo, os dons espirituais. E aqui no verso 9, ele diz, olha, a uma é dada no mesmo Espírito, a fé. A um é dada no mesmo Espírito, a fé. Então, Paulo está deixando claro aqui na palavra de Deus que a fé é um dom, é uma graça de Deus, é uma
concessão de Deus, que faz com que agora eu creia. O crer é meu. Jesus não crê por mim. Jesus não crê por mim. Sou eu que creio. É como Paulo disse. Só relembrando o que ele diz aqui em Romanos 10, verso 10, porque com o coração é metáfora para a mente, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. É com o coração que se crê. É a minha mente que crê. Mas para que a minha mente creia, eu antes tenho que ter recebido o quê? A graça da fé. A concessão da fé. O dom da fé. E quem é que faz isso em mim? O Espírito Santo. Então, terminando. Tem gente de Deus no mundo que pertence a Ele. Esses, quando ouvirem a palavra do Evangelho, segundo a concessão divina, crerão em Jesus Cristo. E tem gente no mundo que não pertence a Deus. Esses poderão ouvir 1 milhão de vezes a palavra do Evangelho e jamais crerão nele. Por que mesmo? Porque a fé não é de todos, a fé é dos eleitos de Deus. E não sou eu, calvinista, que estou dizendo isso. É a palavra de Deus. Aí eu te pergunto, você vai aceitar o que a palavra de Deus diz? Ou vai recusá-la por conta da teologia adventista, não expressar do modo como a Bíblia expressa acerca da fé e da salvação? Decida-se. Decida-se. Escolha. Você vai obedecer a palavra de Deus? Ou você prefere obedecer à teologia mentirosa da igreja adventista acerca de fé e salvação? Você tem que tomar uma decisão. Em quem que você vai crer? Por isso que eu estou desafiando aqui todo mestre a objetar isso aqui, ó, da palavra de Deus. Eu quero um mestre, doutor, seja lá quem for, que objete isso aqui. Quem crê sou eu. Jesus não crê por mim, mas para que eu antes de crer, eu tenho que receber o dom da fé. Fé é um dom. Fé é um dom. É uma graça, é um presente de Deus, é uma concessão divina. Fé não é de todos, fé é dos eleitos. E Jesus disse, olha, vocês não creem em mim porque não são das minhas ovelhas. Vocês não creem em mim porque não são de Deus, porque quem é de Deus ouve as minhas palavras. Foi isso que eu li aqui. Duro é este discurso. Quem pode ouvi-lo? Que Deus abençoe você em nome do Senhor Jesus. Amém.